Doutor, Então, o meu interesse maior é esclarecer os fatos. Eu só queria que a fatos. senhora esclarecesse qual foi a sua participação no episódio das crianças de São Paulo, da adoção das famílias de São Paulo. Ponto. Se a senhora puder me esclarecer. Da Silvânia. Da Silvânia. Certo. O que aconteceu? Eu já lhe disse que ela me ligou, me procurou. Depois, mais tarde, eu tinha até esquecido desse assunto, quando a nenê já havia nascido, ela mandou me chamar novamente. Foi quando eu vi as coisas acontecendo. A Dona Maria era uma vizinha próxima ali, que socorreu a criança, que infelizmente eu soube que a Dona Maria faleceu. A Dona Maria era um anjo da guarda dessas crianças. Tá? E aí eu fui no Conselho Tutelar e disse... Mas a senhora, só uma pergunta, desculpe lhe interromper. A senhora já tinha alcançado a sua meta. Mas, aí ela mandou lhe chamar. Eu imagino o seguinte, eu estou aqui, tenho minha família, sou casado, e quero constituir, tenho desejo, com 42 anos de idade, de construir uma família, mesmo fazendo as minhas contas, olhando para minhas empresas, os meus negócios mal sucedidos, num momento pior, outro melhor, mesmo nos melhores momentos seus, segundo a Receita Federal, nos melhores momentos seus, a sua situação e do seu marido não era tão confortável assim, Dona Carmen. Nós já temos muitas informações que nós estamos lhe perguntando. É só para saber se a senhora confirma. Não pense que tudo que nós estamos lhe perguntando aqui, nós não sabemos. Muitas coisas nós já sabemos. Queremos só que a senhora possa fazer a sua ratificação ou não. Então, veja bem, a sua situação financeira, econômica do seu marido, desde que a senhora chegou no Brasil e foi para a Bahia, porque a partir da Bahia que a senhora começou o processo de adoção, nunca foi confortável. Teve momentos mais críticos e menos críticos, mas nunca foi confortável. A senhora resolve, mesmo assim, duplicar o seu núcleo familiar, sair de 3 pessoas para 6. Mesmo assim, mesmo indo... Aí depois, a senhora já cumpriu essa meta. Eram 2 meninas, depois situou o Max, depois a senhora botou o nome da menina que representava o seu sonho inicial, os 2 nomes da sua filha, está tudo bacana. Aí a senhora vai lá, aí mandam lhe chamar para uma... Eu imagino o seguinte, não tem mais nada a ver com isso, eu não quero participar mais disso, eu já cumpri com a minha obrigação. Aí a Silvânia manda lhe chamar e a senhora vai para atender mais uma vez a Silvânia, mas continue. Essas coisas eu não entendo, desculpe a minha insensibilidade ou a minha ignorância, mas isso para mim não bate, sabe? Não, eu não acredito. E eu quero que a senhora possa me convencer do contrário. Eu não lhe conheço, mas eu não acredito que o senhor seja ignorante e também não acredito que o senhor seja insensível. Eu acredito, sim, que quando se tem um lar, mesmo em condições que apertam os calos, e quando se vai para um lugar, desculpe a palavra, mas desgraçado desses, que a gente vê que a situação... O senhor já esteve lá? A senhora, Carmen, a senhora me desculpe, eu tenho 30 anos de vida pública. A senhora não vem aqui me ensinar o que é miséria nesse Brasil, que eu conheço mais do que a senhora 10 vezes. Então veja bem, não venha aqui fazer o seu discurso, por favor, não venha fazer o seu discurso, querer convencer aqui esses deputados, para a senhora mostrar, eu lido com isso todo dia, e numa dimensão infinitamente maior do que a senhora. Eu acordo todo dia preocupado com essa situação, não só dos meus, mas de uma geração toda. E a senhora não vem aqui querer me comover com o problema de miséria, porque se miséria fosse justificativa para se adotar, metade dessas crianças desse país teriam que ser adotadas, por conta de problema de saúde, por conta de problema de estar sozinho em casa com seus pais e a mãe de estar dormindo no chão, coisas do gênero. A lei diz em que limite isto pode ser produzido para efeito de uma adoção, de uma guarda parcial, coisas do gênero. É a lei que diz, não é o meu senso subjetivo. Então me responda, qual é a sua participação neste episódio da Silvânia, de Monte Santo, das famílias de São Paulo, por favor. Olha, doutora, não tente me sensibilizar da miséria, que eu conheço mais do que a senhora. Porque o senhor já me respondeu, o senhor tem 30 anos de vida pública e eu não tenho nenhuma. Claro, então pronto. Então, poupa esta parte da senhora tentar me sensibilizar com o problema da miséria no Brasil. Até porque, por isso que eu fiquei chocada, eu nunca havia visto isso. Claro, então por favor. Tá? E segundo lugar é isso, eu me sensibilizei sim, porque se eu tive a grandiosa sorte, e Deus foi glorioso comigo, me deu meus filhos, porque com 32 anos eu perdi meu útero e não pude ter mais filhos, e meus filhos são minha vida, a razão de eu lutar hoje. Então como que você omissa a outros? E a minha participação com a Silvânia, doutor,
foi a qual eu frequentava, eu levava o Max para a Bia ver. Eu amo a Bia porque foi a mentira mais maravilhosa que existiu na minha vida. Foi a primeira vez na minha vida que uma pessoa mentiu para mim, que eu era uma menina e eu era um menino. Meu filho é lindo, é maravilhoso. Dona Carla, E a me minha responde que eu lhe perguntei. a A senhora minha já contou essa história participação da Bia, foi... da sua comoção com o Max. Eu não estou questionando A isso. minha participação da Silvânia foi que no momento que nós ficamos sabendo, porque a Dora ligava de lá, eu ligava daqui, para saber o andamento, se o Conselho Tutelar estava cuidando, se a Stephanie tinha saído do hospital. Aí foi quando nós ficamos sabendo que as crianças seriam retiradas. Ainda para nós nem sabíamos que os grandes seriam retirados. Foi quando a doutora Mônia mencionou que se a mãe biológica não tinha condições de ficar com os pequenos, também não teria condições de ficar com os grandes, que todos teriam, se não havia uma família. Eu liguei na mesma hora para a Dora. Eu digo, Dora, tu nesse curso de adoção que tu fez, não tem pessoal conhecido que queira, claro, não ficar com 5, mas próximos uns aos outros. A Dora ligou para a Débora, que eu também não conhecia. A Débora conhece esses outros 2 casais, que eu não conhecia. E assim elas se manifestaram, em interesse, doutora. E aí o que aconteceu? Eles vieram, todos eles para cá. O que passou? As crianças estavam e não estavam juntas, porque ninguém tinha condições de ficar com todas as 5 crianças. Aí um casal ficou com, parece-me, com os 2 maiores, a outra ficou com 1, e eles participavam de aniversário um do outro, eles faziam piquenique juntos, eles tinham uma convivência de irmãos bem maiores. Eu comuniquei a Dora, liguei para a Dora, foi assim que foi a minha participação. Eu liguei para a Dora e disse, Dora, as crianças vão ser retiradas e elas vão para um abrigo. Tem alguém que quisesse ficar? Não tem ninguém nesse curso de adoção? Foi assim que entrou a Débora e os outros todos. Eu não conheci. Estou lhe perguntando isso porque a senhora declarou, está gravado isso no Fantástico, no programa Fantástico, quando ele perguntado pelo repórter a sua participação, se a senhora não tinha sido intermediária, a senhora disse textualmente que não tinha sido intermediária, que a senhora apenas acompanhou o pessoal e levou o pessoal das famílias, mostrou o caminho, mas não intermediou. Isso é o seu depoimento. Mas eu não nego. Foi aí a senhora está dizendo falei. agora que só falou com a Dora para dizer o negócio. Afinal de contas, eu acompanhei a Débora e a Letícia. Lá em Monte Santo. Aqui, a Letícia ficou na minha casa. Porque a Letícia e a Débora são amigas da Dora, são vizinhas de Indaiatuba. Os outros casais são de Campinas, parece-me. Não são dali, mas são conhecidos da Débora. E não da Dora também. Ok. Entendeu? Okay. Então eles alugaram um carro próprio, eles foram pelas próprias pernas para lá, tudo. Eu já fui, eu queria passar a palavra agora ao deputado Augusto para fazer as suas considerações e logo em seguida depois o deputado Luiz Couto e a deputada Flávia queria